Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita? Levar para 2014. Não tem que levar, porque se você buscar a Deus, Ele vai te dar vitória. Não passou de hora. Nós estamos clamando a Deus. E Deus tem agido todo dia. Todos os dias temos temos vivido definições. As pessoas nos contam para os pastores, ligam para nós. Deus tem operado milagres. E nós estamos muito abençoados. Graças a Deus, porque nós clamamos. Hoje o primeiro clamor acontece às 7 da manhã. Depois ao meio-dia, em todos os nossos templos. Amanhã, domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E eu vou realizar o clamor do propósito da mudança. Segunda-feira, às 15 horas. 5º jejum do propósito da mudança. É por isso que a gente vence. Porque nós não paramos de orar, buscar, clamar a Deus. A gente sabe que a oração é a chave que abre a porta da vitória. E o jejum é muito importante. A gente sabe que a gente não tem como vencer o mundo espiritual se não houver jejum e oração. Então, venha buscar Deus. Não termine o ano longe da presença de Deus. Se curve diante de Deus. Se aproxime dele com toda a força da tua vida. Deus vai te honrar. Você pode ter certeza disso. Se você parar para buscar o Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Você vai ver a glória dele. Você vai experimentar milagres. Eu tenho certeza disso. Olha o que diz aqui em Mateus 15. Eu vou ler o 8, do 8 até o 11. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Eu disse ontem, vou repetir. Não existe sabedoria sem temor. Todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Sabedoria é fazer boas escolhas na vida. Sabedoria é fazer escolhas corretas. À luz da palavra de Deus. É fazer o que é certo. Não o que você pensa, sente, tem vontade. Não o que alguém te mandou fazer. Fazer o que é certo. É quando a gente para e busca saber, isso é certo diante de Deus? Então é isso que eu vou fazer. A minha carne pode estar buscando um monte de coisas e desejando, mas você coloca força e faz o que é certo. Isso é ser sábio. Não existe sabedoria sem temor. E o Senhor estava deixando isso bem claro. Ele estava falando de pessoas que tinham cara de espirituais. Se vestiam de forma a passar a imagem de espiritual. Realizavam tantas coisas
para que as pessoas tivessem a ideia de que eram espirituais. Falavam de forma espiritual. Mas o coração estava longe da sinceridade. Não havia sinceridade. Temor a Deus. E ele disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque não havia temor. Eles me adoram, mas em vão. Cantar, invoca a Deus, mas se o coração não está naquilo, não há temor. O Senhor disse em vão. Em vão. Entendeu? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ensinamentos baseados em regras humanas, em achismos, em teorias furadas. E o Senhor disse tudo em vão. Tudo em vão. Não serve para nada. Porque isso é só casca. São tambores vazios. Fazem um barulhão, mas não tem nada lá dentro. Essa tem sido a condição de muita gente. Apenas um tambor vazio. Você bate, tem um barulho, faz um barulhão, não tem mais nada. Só faz barulho. Só barulho. Me louvam, mas me louvam em vão. Me adoram em vão. Ensinam regras baseadas em ensinamentos aqui. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não, ou o Senhor Jesus estava dizendo, isso não tem nada de Deus. Deus não está nisso. Em nada disso. Seus lábios me louvam, mas o coração está muito longe. Pense a respeito. Falar frases bonitas, repetir, recitar versículos, dar lição de moral à luz da palavra. Isso não é difícil. Mas e o coração? Isso está no coração? Isso saiu do coração? Porque se saiu do coração, há obras. O comportamento condiz. Há temor. Há temor. O espírito de temor domina a vida da pessoa. Mas quando uma pessoa não tem temor a Deus, não tem temor, é tudo em vão. Isso não passa de encenação. É o que a Bíblia está dizendo. Eu vejo muitas pessoas preocupadíssimas com o que colocam dentro, com o que vão comer. E o Senhor falou, vocês estão muito preocupados com aquilo que entra, mas o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Entendeu? Não é o que você come, é o que você fala. O que contamina uma pessoa não é o que ela come, é o que ela fala. Quando uma pessoa fala sem temor, quando uma pessoa não tem temor em mentir, e a Bíblia diz que todo mentiroso é filho do diabo. Entendeu? Essa expressão, filho do diabo, é uma expressão bíblica. Compreendeu? A Bíblia diz assim que o diabo é o pai da mentira. E quem mente se faz filho dele. Entendeu? Então é uma expressão bíblica. Quando uma pessoa não tem temor em mentir, em enganar, em caluniar, ela fala de Deus, mas ela não tem temor. Inventar calúnias, mentiras, em agir com falsidade. Aquele espírito falso, que na frente é uma coisa, nas costas é outra. Para se limpar, fala qualquer coisa sobre alguém, sobre pessoas.
Isso contamina a pessoa. Isso a manda para o inferno. Então, muitas pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas estão colocando no corpo. Mas o Senhor Jesus está dizendo, não preocupe com isso aí não. Preocupe com aquilo que está saindo da sua boca, não com o que está entrando. Entendeu? Porque o que vai desgraçar não é o que está entrando, é o que está saindo. É o que você fala. É o que sai da sua boca que está arruinando com a sua vida. Atraindo maldição para você. Preste muita atenção nisso. Não há sabedoria sem temor. A sabedoria é o princípio. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus. E quando se fala temor a Deus, não é ter medo de Deus. É um temor reverencial, respeito por aquilo que ele falou na sua palavra. Não pode ter peso aquilo que é fácil ou é difícil, mas aquilo que é correto diante de Deus. Entendeu? Aquilo que é certo diante de Deus. Se uma coisa é certa diante de Deus, eu tenho que ficar com ela. Aquilo que é certo aos olhos de Deus, que é dirigido, foi orientado por Deus pela sua palavra, é o que é correto para nós. Não é o que alguém acha, pensa. Não é o que você acha, pensa. Entendeu? Não é porque você está indo numa igreja e você canta, você chora, você faz movimentos vários que denotam espiritualidade, que você é espiritual. Isso não significa nada. Se você não tem temor a Deus, eu vou ler para você aqui de novo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, em vão, em vão, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Se o seu coração estiver corrompido, é tudo em vão. Então, dá para você saber se o seu coração está corrompido, se não há temor na sua vida. Temor a Deus. Se a palavra de Deus não for lei para você, o resto é tudo em vão. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Vilani e seu Cláudio, o que vocês têm vivido dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu trouxe meu filho que estava recém-operado dos pés e ainda não se posicionava, não tinha muito medo de pôr os pés no chão. Assim que eu iniciei aqui no Ministério, foi num jejum, né, a primeira vez que eu vim. E daquela data em diante, para minha surpresa, chegando em casa, o Vinícius, um belo dia, eu peguei o Vinícius levantando e ficando em pé sozinho. Que para mim foi uma vitória muito grande, até porque quem faz cirurgia de pé sabe que há necessidade de fazer fisioterapia. E ele ainda não tinha feito. E também não fez depois. Aí, passado um tempo, o Vinícius fazia uso de uma medicação, um anticonvulsivante, muito forte, controlado, e tomava 8 comprimidos ao dia. E aquilo sempre me revoltou, mas eu não sabia como agir também. Aí também, aqui no Ministério, durante as pregações, eu tomei posse e a partir daquela data, então, eu saí daqui sentindo no meu coração que Deus falou comigo, é hoje, age hoje. A partir daquela data, o Vinícius também não tomou mais nenhuma medicação. E eu ainda fiz de um jeito que segundo a medicina, segundo os médicos, eu fui louca porque eu simplesmente cortei a medicação. E eles falam que tem que ser gradativamente, isso ainda quando eles pedem para tirar, que não era o caso do Vini.
Pelo contrário, ele queria que o Vinícius mudasse a medicação, porque aquela já não estava mais fazendo efeito. O Vinícius ainda tinha pequenas crises com aquela medicação. E aí eu tomei posse da palavra, só eu e Deus. Eu não falei para ninguém, não comentei com meu marido. Ele foi percebendo que o Vinícius não estava mais tomando a medicação, que foi uma vitória muito grande para mim. Ali eu vi literalmente a mão de Deus agindo na vida do meu filho. Aí, passado um tempo, o Vinícius precisou fazer uma cirurgia da coluna. Era outra coisa complicada. A médica anestesista, quando veio conversar comigo e o pai, ela simplesmente matou meu filho. Mas isso é o papel dela, porque ela é médica. Não o papel de matar, lógico, mas assim, dizer todos os riscos que aquela cirurgia que o Vinícius poderia ter, né, durante o processo. E ela ainda até falou para mim: mãe, desculpa, eu acho que eu falei demais. Aí eu falei: não, a senhora falou como médica quais são os procedimentos. Mas aí eu falei para ela: a senhora como médica vem e me orienta, né, me alerta. Mas eu creio que Deus não vai deixar que nada aconteça com o Vinícius. E há uma cirurgia que também durou muito, acho que, se não me engano, não me lembro agora, mas era 8 horas, durou 4. O Vinícius passou bem. E ela me fez uma pergunta na hora, assim, que parece que foi uma coisa usada mesmo, assim, para que viesse uma sementinha. Ela falou assim para mim: ele já teve convulsão? Aí eu parei, olhei para ela, falei: já. Ela falou assim: e não tem mais? Eu falei: não. Quanto tempo? Eu falei: mais de 1 ano. Aí veio naquele momento, foi como se ela o diabo lançasse uma dúvida: olha, né, vai ficar com medo agora. Aí na hora eu rejeitei. E hoje a pregação falou uma coisa que eu vivi naquele dia. Porque eu não cantei depois que eu recebi a vitória, eu cantei antes da vitória. E existe até um hino que na hora eu já não conseguia nem mais orar, então eu fiquei cantando aquele hino o tempo inteiro. Que eu deveria glorificar o nome de Deus antes de tudo acontecer. Aí o Vinícius foi para o centro cirúrgico, eu acompanhei ele até o centro cirúrgico, o médico falou: vem comigo, eu fiquei lá. Pedi para o médico me dar as mãos dele na hora. Eu falei: doutor, posso segurar nas suas mãos? Ele falou: pode. Eu segurei. Falei: eu posso abençoar a mão do senhor? Ele olhou para mim e falou: pode. Eu falei: então tá. Eu falei: eu vou abençoar as suas mãos, porque eu confio no senhor como médico, mas eu confio muito mais no Deus que eu sirvo. E eu sei que Deus vai estar lá dirigindo as mãos do senhor, e eu sei que essa cirurgia vai ser um sucesso. Aí ele falou: obrigado pela confiança. Aí eu voltei para o quarto. Falei: Cláudio, vamos almoçar. Almocei, voltei novamente, descansei um pouquinho, porque eu falei: daqui a pouquinho o Vini sobe, eu tenho que estar bem. Que também, aí os médicos se surpreenderam porque ele falou assim para mim que talvez ele precisasse de uma transfusão durante a cirurgia. Não houve essa necessidade. A recuperação dele foi excelente. Os médicos que nem eram médico do Vini, entrava para ver, falava: nossa, como ele se recupera rápido, nossa, como ele está bem, não sei. Então, tudo isso para mim é uma vitória, né? Porque isso eu consegui tudo através das pregações, eu ouvindo a palavra, abrindo meu coração e pedindo para o Espírito Santo trabalhar na minha vida e pedindo para que ele abrisse meu entendimento, me desse discernimento e me ensinasse a orar, me ensinasse a clamar, e que naquela situação, porque assim, realmente o que a bispa falou, eu concordo, glorificar a Deus quando você está bem é muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, quando você está passando por uma situação que envolve uma pessoa, um filho, que é mãe, sabe o quanto dói você ver um filho teu indo para um centro cirúrgico. E aí, para mim, sabe, assim, eu não tenho como nem mensurar o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem sido muito bom comigo em todos os aspectos. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo a mão de Deus, sabe, na minha vida. Tudo que eu tenho hoje foi conquistado através, sabe, de Deus mesmo. Nada veio por esforço próprio. O meu marido trabalha assim, mas tudo é abençoado por Deus. Aí depois também tem uma vitória de um apartamento que eu tinha o desejo, graças a Deus, o Senhor sempre me abençoou. Eu morava bem também, não vou dizer assim, não morava em um lugar ruim, mas eu falava para o Senhor, eu agradecia a Deus pelo que Ele tinha me dado, mas eu falava: Senhor, mas o Senhor pode me dar mais. E eu queria morar em tal lugar, tal. E aí, durante uma ministração, a bispa disse assim: vai ungir o lugar que você, enfim, quem quer morar, quem quer trabalhar. E eu queria morar naquele momento. Aí eu saí daqui e eu dei várias voltas nesse prédio, não foi uma única vez, foram várias vezes. E eu descia do carro e eu coçava a minha perna para mexer no portão. Eles até olhavam assim para mim. Eu falava: Cláudio, para o carro na esquina e me deixa aqui, eu vou subir isso aqui a pé. Subi. Teve situações que deram ali, sabe, um atrapalho, uns tropeços, mas
como dava a impressão até que a gente não tinha feito a coisa certa, mas eu falei, não, o diabo está se levantando, é porque realmente a gente está no caminho certo e vamos perseverar, nós vamos conseguir. Conseguimos o apartamento, compramos, aí depois tinha a questão da mobília. Eu queria também a mobília do meu sonho, eu não queria qualquer coisa. E também Deus me abençoou assim de uma maneira grandiosa. Eu coloquei tudo no meu apartamento. Poucas pessoas, que eu não sou muito de receber visita, mas as poucas que vão, perguntam inclusive se eu tive decoradora. Porque está muito bonito, sabe assim, está muito abençoado. Mais que bonito, mais que a beleza, é a unção de Deus, sabe? A unção que eu sinto que está na minha casa, porque é a paz que está lá, a paz que as pessoas chegam e sentem, e isso não é móvel que dá, é só a presença de Deus. Então, aí mais uma vitória, isso tudo no ano de 2013. E eu queria um carro. Aí eu falava assim para Deus, né? Eu falava, Senhor, agora só tem que me dar um carro, porque eu estou num apartamento bonitão desse, com esses carrões aí, eu também preciso ter um carro compatível onde eu moro. E também, mais uma vez, saí do culto, peguei o olhinho, o azeite, fui lá na agência, ungi, pedi para a moça, falei, posso ver esse carro? Ela falou, pode. Eu já estava com o óleo na mão, né? Já tinha... Aí fui lá, ungi todo o carro, ela nem percebeu também, determinei ali, falei, Senhor, é este o carro que eu quero. Também pronto, fui para casa e continuei orando e pedindo ao Senhor. Falei, olha Senhor, esse é o carro que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. É o que o Senhor quer para a minha vida. E hoje o carro também está na minha mão, né? Então assim, nada foi, contando assim, parece que foi tudo assim no estalar de dedo, mas não foi. Eu orei, sabe, eu participei e participo das reuniões, do jejum também, jejum também comigo. Meu jejum, eu e Deus também. Eu tenho o meu momento com Deus, que eu peço para que Deus me dê. Eu quero determinada coisa, então eu peço a Deus que me dê a direção e eu também abro o meu jejum com Deus, meu particular com Deus também. Então, assim, eu tive muitas vitórias, não só eu, toda a minha família, meu esposo. Foi abençoado com emprego também na época. O Senhor tirou ele de um emprego, colocou em outro. Então, assim, todas essas situações... humanamente falando, foram situações assim que parecia que a gente estava meio assim, sabe, em Deus, mas as coisas não fluíam. Mas eu costumo dizer que a gente tem que saber esperar e perseverar. Né? Muitas das vezes o que parece, a situação que está ali mostrando, não é a realidade, é o que o diabo quer que nós acreditamos. E eu pelo menos nunca acreditei. Na época, inclusive, que meu esposo perdeu o emprego, ele, por ser um chefe de família, no momento, a primeira reação foi ficar preocupado. E eu ainda falava para ele, não se preocupa, porque eu tenho certeza que o mesmo Deus que permitiu que você saísse, é porque Ele tem uma porta maior para você. E para te dar essa porta maior, há essa necessidade de você sair dessa porta. Então, e graças a Deus, é só vitória. Como a senhora define 2013? Olha, não tem como eu definir, quer dizer, são tantas bênçãos, mas olha, eu estou muito feliz pela conquista do meu apartamento, estou feliz pela conquista do meu carro, estou feliz pela saúde do Vinícius, que para mim é o principal. Esse aqui não tem preço, sabe, assim, essa recompensa, se eu tivesse só essa recompensa já seria o suficiente para mim. Mas eu acho que mais que tudo isso, para mim o mais importante é eu ter, sabe, essa comunhão com Deus, eu ter essa relação, esse relacionamento com Deus, Deus saber, sabe, orar, conversar com Deus e saber que Deus realmente não é só de falar. Não, hoje eu sei que Ele existe, eu sempre soube, mas hoje é diferente, sabe? Eu sei esperar em Deus, eu sei ter paciência. Eu pedi para que Deus trabalhasse esse lado, para que eu tivesse paciência de saber esperar, orar e colocar na mão dele e saber que o tempo é dele. E no momento que ele realmente achar que eu devia receber, Ele vai me dar. Então, feliz e abençoada. Muito feliz e muito abençoada. Feliz e abençoada. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro neste momento, Senhor, em favor de cada pessoa que está comigo. E o que eu peço é que o espírito de temor repouse sobre cada vida. E que cada um possa refletir sobre a sua condição espiritual. Que cada um possa analisar o seu comportamento.
E não fingir que não está vendo, percebendo, tampar o sol com a peneira. Continuar insistindo em vender uma imagem de espiritual quando na verdade é um carnal. Que o temor reverencial possa fazer parte da vida de cada um. Que haja mudança. Mudanças acontecendo agora através dessa mensagem. Despertamento. Um desejo de fazer as coisas diferentes. De ter um coração sincero e temente ao Senhor. Abençoa lares e famílias. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu consagro tudo ao Senhor e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito, mas muito abençoadas, enriquecidas, prosperadas, tenham com abundância, tenham com fartura, tenham para emprestar e não tomem emprestado. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa que se tornem semeadoras dele. Porque é uma boa terra e quem passar a plantar nesta terra certamente será muito abençoada. Porque... meu Deus, o Senhor está conosco e temos pago um preço para agradar e levar o teu nome. Abençoa cada pessoa que ora comigo e que o espírito de temor repouse sobre cada um. Para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor do propósito da mudança. Deus tem agido e vai continuar agindo. Segunda-feira, às 15 horas, o 5º jejum, graças a Deus, do propósito da mudança. E assim, estamos vencendo e continuaremos no nome de Jesus Cristo. Conte conosco. Não passe o ano longe do Senhor, distante, adiando a decisão de se aproximar dele. Se aproxime dele. Ele está buscando por você. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro. Às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2013 e comece 2014 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2013. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2013. Bênção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada.